E aí, meu povo lindo, bem-vindos a mais um Papo Fit, o seu podcast, o nosso podcast de saúde da mulher, alimentação, treino. E hoje, vamos dizer que é um episódio especial. Estamos aqui com a psicóloga Janaína para falar de um tema super interessante e que eu particularmente sou apaixonada. A minha pergunta principal é: você que está nos assistindo, você come as suas emoções? Você sabia que dava para comer as suas emoções? Se não sabia, agora você vai ficar sabendo. Não sei se vocês estão percebendo, mas estamos aqui com um bolinho. Eu estou aqui já me abastecendo de café, enquanto a nossa querida psicóloga Janaína vai se apresentando para você. Queria primeiramente agradecer pelo convite, né, Thaís? É uma honra muito grande estar aqui falando sobre um tema tão importante, né, tão significativo, mas eu acredito que pouco falado, pouco discutido, né, tendo em vista as dimensões negativas que ele traz na vida de tantas pessoas. E aí, falando um pouquinho da minha trajetória, né, eu tenho especialização em oncologia, trabalho com oncologia há um tempo, mas não só com onco, né? Trabalho com luto, trabalho com terapia cognitivo-comportamental, trabalho com terapia comportamental dialética, e é impossível, né, não falar de comer emocional sem citar, né, regulação emocional, desregulação emocional, e ADBT em si. É interessante, Janaína, porque quando a gente estava discutindo sobre os temas que nós iríamos conversar, eu fiquei assim, eu apresentei vários conteúdos para a Janaína e ela escolheu um. Eu falei, meu Deus, mas um conteúdo, será que isso vai dar pano para manga? E depois eu me toquei que dá muito pano para manga, gente, porque vou abrir aqui minha intimidade para vocês, tá? Eu estou de TPM e nós, durante a TPM, nós sentimos uma necessidade de comer mais. Isso é explicado cientificamente, porque nós mulheres temos um acréscimo calórico de 50 a 100 calorias só pelo fato de estarmos menstruados. Não sei se você sabia disso. Mas é muito interessante como nós mulheres, mas não só nós mulheres, mas como nós somos impactados pelas nossas emoções de tal forma que às vezes a gente quer comê-las. Meu Deus, eu tô triste, preciso comer. Meu Deus, eu tô triste, perdi a fome. Então, vamos começar pelo básico. O que é o comer emocional? O comer emocional nada mais é do que esse comportamento que a gente tem, né, de comer para lidar com as nossas emoções. Geralmente emoções que são vistas como desconfortáveis, que são vistas como intoleráveis, como a tristeza, a raiva, a frustração. Então, esse comportamento de comer emocional sempre está relacionado a essa incapacidade que geralmente algumas pessoas possuem, né, de tolerar essas emoções que são vistas ali como desconfortáveis e que surgem em situações específicas ali da nossa vida. É interessante porque eu acho, a minha experiência, assim, dentro do consultório, eu acho que você sabe, né, que a TCC e a nutrição, eu já até falei em alguns outros episódios, a TCC e a nutrição, assim, é uma das áreas da psicologia que a gente mais bebe. Então, eu não consigo pensar em comer emocional sem pensar em gestão, como você falou perfeitamente, assim, gestão de emoções. Mas, às vezes, a pessoa nem sabe, muitas vezes nem sabe o que está sentindo. A impressão minha, assim, uma falta de autoconhecimento. O que é que acontece? Que às vezes a pessoa é algo assim que você não sabe explicar, mas você precisa tomar café, você precisa de um bolinho. Como é que eu consigo saber, como é que eu vou reconhecer o que é uma fome emocional e o que é uma fome fisiológica? Primeiro a gente precisa diferenciar, né, realmente. A fome emocional, ela não é sinônimo de fome física, né, fisiológica. Então, a fome fisiológica, geralmente, ela dá sinais no nosso corpo, né, aquela irritabilidade que a gente sente quando está muito tempo sem comer, aquela barriga que fica embrulhando, fica roncando, né, mãos trêmulas. Exatamente, muitas vezes essa fraqueza que a gente sente. Então, isso está relacionado realmente a uma fome física, ou seja, o nosso corpo está precisando de um alimento.
e eu não escolho alimentos específicos. Quando eu tô com fome, né, eu não tô com fome de um pão carioquinha com doce de leite, por exemplo, né, que é o que diferencia o comer emocional, né? Geralmente o comer emocional, ele está relacionado a alimentos específicos, a horários do dia que geralmente você não estaria com fome, porque você acabou de comer ou comeu há pouco tempo, e é um comer que traz alívio em seguida, né? Diferentemente do comer físico. Quando eu estou no processo de comer emocional, eu vou escolher um alimento que eu sei que vai me dar um conforto, né? Um prazer depois. Então, isso vai ser o que diferencia, né, o comer fisiológico, que todos nós temos, né, a fome física, com a fome emocional. Tá? Eu costumo falar para os meus pacientes assim, gente, a fome emocional, ela tem nome e sobrenome. Se você tá com fome, eu repito, sempre que eu tô de TPM, eu fico com vontade de brownie com sorvete do lugar X, que não está me patrocinando para ser citado aqui. É desse lugar específico. Não serve outro brownie com sorvete. E é algo muito relacionado ao meu, como você falou, né? Um conforto, porque eu tenho memórias boas de quando eu comia esse brownie com sorvete, né? Já a fome física é o que vier pela frente. Às vezes até você consegue tapear a sua fome física tomando um café ou bebendo água, porque a dilatação do teu estômago vai te trazer uma falsa sensação de saciedade. E eu percebo, pelas minhas pacientes também, que o comer emocional, ele costuma vir associado a uma culpa depois. Exatamente. E aí, por que que surge o comer emocional, né? Ele não estaria presente se ele não funcionasse. Então, inicialmente, o paciente, ele descobre, né, muitas vezes, pela sua própria história de vida, é que o alimento, ele vai trazer ali um conforto diante de uma situação que é desconfortável, que vai trazer uma emoção mais intensa. E aí, esse alimento, ele meio que resolve ali a curto prazo esse desconforto emocional. É uma distração? É uma distração. Só que a grande questão é, eu sei que aquilo não funciona sempre e me traz prejuízos porque eu acabo tendo uma relação ruim com a alimentação. Muitas vezes eu tenho um ganho de peso, já que eu, né, às vezes alguns pacientes têm esse comer excessivo. Eu vou comer aqui um alimento que é mais calórico, em uma quantidade maior, né? Tem alguns pensamentos que acabam sendo disfuncionais, como por exemplo, tô comendo aqui, eu já sei que eu meti o pé na jaca, vou comer demais. Então isso acaba trazendo prejuízo para a vida do paciente, que é um aumento de peso, muitas vezes é o surgimento de doenças. Então fica muito essa dualidade, né? É algo que a curto prazo aqui me resolve a minha questão, mas a longo prazo vai me trazer prejuízos, né? Vai me trazer sofrimento. E é muito difícil a gente conseguir observar isso no momento em que eu estou ali no impulso para comer. Sim. E às vezes também pode até, assim, a pessoa está tão habituada a recorrer a esse artifício que dependendo da intensidade do problema que ela estiver vivenciando, ela não vai conseguir lidar. Por exemplo, tem muitas pessoas que a gente sabe, é um assunto que você pode até voltar depois, está convidadíssima. Eu quero que vocês deixem aqui um comentário com sugestões de novos temas ou com perguntas para a doutora Janaína responder para a gente. Mas assim, eu tive alguns pacientes, assim, a gente sabe que a nossa sociedade ela tem uma dificuldade em lidar com o luto. O luto, apesar de ser, o povo fala, né, a única certeza que você tem é da morte. Apesar de ser a nossa única certeza, a nossa sociedade, nós enquanto cultura, nós não estamos preparados para a morte. E aí, às vezes, a pessoa está lá habituada a comer o brownie com sorvete, né? Vou pegar o meu exemplo. Mas ao lidar com a dor de um luto, que é uma dor muito maior, às vezes, do que se preparava, se estimava, não é o suficiente, eu quero mais. E aí acaba desenvolvendo realmente uma compulsão alimentar. Assim, quais são os fatores, o que costuma ser, talvez, gatilhos para um comer emocional que venha a se tornar uma compulsão alimentar?
tu tocou em um ponto muito importante, que é a gente não aprende, né? A gente não é ensinado, na verdade, a entrar em contato com as nossas emoções. Ao contrário, né? O que é a sociedade, o que é que as pessoas, elas nos falam? Ai, né? Não chora não, segura o choro, né? Tá bom, bora cuidar, né? Sentir ansiedade é ruim. Então, as pessoas, elas vão nos ensinando que existem emoções negativas e emoções positivas. E, na verdade, existem emoções que fazem parte da nossa história enquanto seres humanos e não tem como eu fugir delas. Só que o que é que acontece? Existem alguns pacientes que têm uma vulnerabilidade ao sentir emoções. Né? São pacientes que têm o que a gente chama de desregulação emocional, ou seja, uma dificuldade, né, de voltar ali para aquele estado mais tranquilo, onde a emoção ela diminui de intensidade. Então, esses pacientes, eles acabam recorrendo, e outras pessoas também acabam recorrendo ao artifício da alimentação, porque não sabem outras maneiras, outras formas de lidar ou de reconhecer ali que estão sentindo a emoção. Então, inúmeros são os momentos em que você nota que você está ali usando esse artifício da alimentação de maneira disfuncional. E aí, além dessa vulnerabilidade biológica, a gente também tem um contexto cultural que faz com que a gente considere a alimentação como um meio ali para que eu esteja socialmente inserido, né? Então, é o comer para... Estou lembrando até de um livrinho que eu li uma vez, né? Que a mãe de um jovem, ele sempre dizia assim, né? Dizia, ai mãe, tô me sentindo mal, né? Tô fazendo não sei o quê, tô com alguma coisa, né? Sempre esse não saber lidar com a emoção, e ela dizia assim, ai, vai ali e compra uma bolacha. Então, muitas vezes a gente oferece a alimentação como consolo, isso desde a infância, né? Isso desde muito pequenininhos. Ai, se tu se comportar, então eu vou te dar um sorvete. É verdade. Né? Se tu ficar ali, tirar notas boas, então eu vou te levar para tu comer aquela pizza deliciosa. Então a gente faz esse processo de condicionamento, né? Eu vou lutar, e a alimentação ela vai meio que me compensar para algo, né? Então esses fatores, né, são imensos, são inúmeros, e a influência ali da cultura, da sociedade, ela acaba sendo ali bem grande. Né? E nós, enquanto latinos, enquanto família italiana, nós gostamos de comer. E é interessante que quando a gente pensa até em famílias disfuncionais, a gente percebe uma desregulação nesse comer. Por exemplo, pais, filho que não se dá bem com o pai, evita almoçar junto. E aí prefere ir pra frente da televisão. E aí a gente sabe que comer em frente a telas não é legal, porque você não tá se concentrando na comida, você tá se concentrando ali na distração que é a televisão, né? Nossa, a gente consegue tirar muita coisa desse assunto. Só comprovando o quanto eu estava errada quando você escolheu só um tópico. Nossa, mas bem complexo, né? Vamos fazer assim. Antes de você nos dar o caminho das pedras, antes de você nos dizer as estratégias que podem nos ajudar a ou controlar ou a prevenir esse tipo de comportamento, uma fala tua do início, quando você explicou que era o comer emocional, me remeteu muito ao termo em inglês comfort food, né? A comida conforto, a comida de conforto. E eu fiz questão de, durante o programa de hoje, trazer bolinho e café. Eu tô botando tanto minhas intimidades aqui pra vocês hoje, tô ficando até tímida. Mas o que é a comfort food? O nome, ele já explica. É a comida conforto. É aquela comida que te remete a um período na sua infância, um período muito legal da sua vida, um momento que você vivenciou e que te trazia prazer. Pra mim, a minha comfort food, que eu fiz questão de trazer, eu tô compartilhando a minha comfort food com você, viu? Olha aí como eu tô privilegiada. Minha comfort food é essa daqui. Cafezinho com bolo. Todos os domingos eu ia visitar a minha avó, quando ela era viva, e todos os domingos ela fazia bolo pra gente. E era um momento, assim, de maior alegria, a gente se reunia em volta da mesa e comer o bolo da vovó. E na época eu não tomava café, e eu lembro que eu tentava comer café
só porque eu via todos os adultos comendo café, tomando café e comendo com bolo. E eu queria me sentir ainda mais dentro desse momento. Então, assim, o comer emocional, ele pode ter essa vertente, né, de comida conforto, de realmente trazer ali aquelas memórias, trazer à tona aquele momento legal da sua vida. Mas quando a gente usa eles como válvula de escape para fugir das nossas emoções, para fugir da realidade, como uma rota de fuga mesmo, a gente pode sim estar desencadeando comportamentos que são patogênicos, né? Que podem trazer, podem até evoluir, às vezes, para quadros mais patológicos, né? Que precisam de um tratamento ali mais direcionado, que trazem um prejuízo na vida do paciente. Inclusive, né, eu adorei o seu comfort food, lembra muito a minha avó também, o bolinho do domingo, né? Inclusive, a gente faz uma diferenciação entre comer emocional e o próprio termo comfort food, né? Inclusive, comfort food a gente utiliza em muitos momentos, né? Até com os nossos pacientes mesmo, como estratégias de regulação emocional. A grande questão é que eu estou usando o alimento no comfort food para me remeter a memórias positivas, a memórias confortantes, de momentos que eu já vivi. É um bolo que me lembra a minha avó, é uma sopa que me lembra a minha mãe, é um sequilho que lembra aquele sequilho que o meu avô, né, ia para a padaria. Então a gente usa essas estratégias, né, como comfort food, para inclusive fazer com que o paciente ele consiga regular suas emoções. O grande problema do comer emocional é que o paciente que tem um comer emocional, ele tem uma relação disfuncional com a comida. Então ele come, ele tem esse comer muitas vezes excessivo, ele se esquiva ali da emoção que ele está sentindo naquele momento, ou seja, ele ensina para ele mesmo que aquela emoção ali é intolerável e os efeitos negativos eles surgem depois, como a culpa por não conseguir se controlar, né? Por sentimentos ali relacionados à baixa autoestima, autoeficácia baixa, porque não consegue se conter. Então, a gente nota essa diferença, né? Que o comer emocional ele traz prejuízos na vida do paciente, enquanto o comfort food, né, acaba trazendo benefícios, né? Que inclusive depois a gente vai até trazer situações que o alimento ele é utilizado para regular as nossas emoções. A grande questão é a forma como a gente se relaciona com o alimento e a função que a gente dá ao comer, né? Eu como para me regular instantaneamente. Então, eu não consigo nem sequer avaliar que emoção eu estou sentindo, eu não consigo avaliar de onde é que ela está vindo e o que eu consigo fazer com ela. Por quê? Porque a gente não sabe, ninguém ensina pra gente sobre regulação emocional. E aí, eu até pensando aqui na minha cabeça, quais eram as situações que geralmente traziam, né, que nos faziam ter esse comer emocional. Existe a TPM, que é algo clássico, só que talvez a nível de prejuízo a gente precisaria avaliar, né? Isso é sempre uma coisinha aqui, né? Será que não é um comfort food? Será que realmente é um comer emocional? Geralmente o comer emocional é essa estratégia de esquiva. Eu simplesmente tive um dia horrível, tive um dia péssimo, então eu mereço comer uma pizzazinha porque, sei lá, foi um dia muito ruim, eu tô me sentindo aqui extremamente frustrada, então vou comer para me distrair da minha emoção e a emoção ela fica lá, né? Ela é suprimida. Então, a gente, né, um dos passos que a gente faz com o paciente, né, já caminhando um pouquinho para essas estratégias que a gente utiliza dentro do tratamento, identifica essa emoção. Né? A gente precisa falar sobre emoções a nível, assim, de ensino fundamental. Eu acho que ali as crianças na pré-escolinha, elas já devem ouvir falar sobre emoções. Enquanto você falava, eu lembrava automaticamente de Divertidamente. Divertidamente é um filme da Pixar. São 2 filmes, eles lançaram ano passado, ano retrasado, eu não lembro o segundo filme. E eu acho genial. É um filme que eu reassisto e a cada reassistir eu aprendo uma coisa nova. E talvez a lição principal do filme, o que é mais batido no martelo ali, é sobre a importância das emoções ruins e das boas, e que a gente não conseguiria só viver de coisas boas. Nossa, o
quão cansativo hoje, com a minha cabeça que eu tenho, alguns anos de terapia, algumas cicatrizes, nossa, o quão cansativo seria se eu fosse 24 horas por dia, 7 dias por semana, a Thaís que vocês veem aqui. Eu acho que eu iria terminar os meus dias exausta, porque é muito algo da minha personalidade, de ser animada, de ser agregadora, de ser proativa, sendo que, gente, não dá pra viver 24 horas por dia sendo animada, agregadora e proativa. Às vezes, tem dias que eu chego em casa, eu olho assim pro pessoal e falo, eu vou ficar sozinha ali um pouquinho? Então, olha só como é importante você ter um acompanhamento com um psicólogo, você fazer uma terapia para você se conhecer. Porque eu passei muitos anos da minha adolescência pensando, o que é que tem de errado comigo? Por que eu gosto tanto de animar, de agregar, mas por que agora eu tô tão cansada? A história da bateria social, né? Eu não conseguia fazer isso. Hoje, eu consigo entender que esse brownie com sorvete que eu sempre como na minha TPM é porque é a minha forma de brindar o ser mulher, o meu feminino, sabe? E depois que eu como esse brownie com sorvete, se no dia seguinte eu tô com TPM, eu quero comer uma coisa gostosa, eu fico, não, calma, você já comeu a sua coisa gostosa e você tá querendo fugir de alguma coisa, você tá tentando descontar alguma coisa. Vai pra academia que passa, eu penso, alguma coisa assim. Inclusive, a academia pode ser também um método de escape, né? Uma rota de fuga. Então, caramba, como é importante a gente aprender a se dosar. E aí eu lembro de uma paciente minha que ela não queria uma nutricionista, ela queria uma dietista. O que é a dietista? É passar dieta. E eu, enquanto nutricionista, eu faço muito além de passar uma dieta. Ela chegou pra mim e falou, doutora, eu quero que você faça aí a minha dieta, e aí na sexta eu costumo ir pro picanha não sei de quem, e no sábado eu vou pro camarão não sei das quantas, e do domingo tem a pizza. Aí você coloca na sexta, sábado e domingo uma opção que seja menos ruim de entrada e um prato principal, tá bom? Aí eu falei, porque eu também tenho que entender que às vezes a pessoa quer que eu faça. Não adianta eu também ficar puxando muito, sabe? E aí eu peguei, antes de eu fazer isso, eu falei assim, eu posso fazer isso, mas antes de eu te passar a dieta, precisa da entrada? Aí ela, não, mas é porque tá todo mundo ali comendo a entrada. E aí o que acontece? Ela, não, às vezes eu nem quero, mas tá lá na minha frente, eu como. Aí eu olhei pra ela e falei assim, então vamos fazer um exercício durante uma semana. Daqui a uma semana você me fala como é, um final de semana. Vai vir a entrada, você deixa os seus filhos pedirem o que quiserem, seus amigos pedirem o que quiserem, vai vir a entrada, ela vai vir aqui pra mesa. Quando a entrada vier, você vai lembrar de mim. E você vai pensar, será que eu realmente quero? Ou eu tô comendo só porque está na minha frente? Aí eu lembro que ela fez assim, Ela nunca parou pra pensar que ela podia não comer. Ela nunca refletiu de tipo, tá na minha frente, mas eu não sou obrigada a comer. Ela nunca teve esse, eu não sou obrigada. É aquela história de nós mulheres aprendermos a dizer não, a gente aprender a se colocar mais. Entra de novo nisso, né? Assim, de você refletir, fazer exatamente isso que você falou. Tá, mas por quê? Se questionar mesmo, por que eu quero isso? Por que eu tô me sentindo assim? Por que eu acho que essa comida vai solucionar alguma coisa? Nossa, E se isso está atrelado também, alinhado, na verdade, com os valores dela, né? Se de repente o objetivo dela era ter uma qualidade de vida maior, né? Era ter, de fato, talvez uma performance em algum esporte, alguma coisa, e a redução do peso era significativa. Então, quando a gente está trabalhando com o emocional com os pacientes, a gente também acaba discutindo os prós e os contras do próprio comer emocional. Isso. E a gente também trabalha com a seguinte premissa, né? O paciente ele utiliza o comer emocional porque é o que ele sabe e é o que ele, né, tem ali de repertório que funcionou durante muito tempo na vida dele.
mas isso não quer dizer que não tenham outras ferramentas que sejam funcionais, que não sejam desadaptativas, né, que não causem ali sofrimento para eles. Então, olhando para essas estratégias, a gente tem inúmeras, né? Dentre elas, o próprio, né, esse próprio termo que a gente chama, que é o Mindful Eating, né, que é você realmente comer de uma maneira consciente. A gente precisa ter atenção às nossas emoções, a gente precisa se permitir identificar o que é que está sentindo, se permitir identificar o que é que aquela emoção ela está querendo me dizer e talvez seguir a vida mesmo com a presença da emoção, né? Muitas vezes a emoção ela tá ali porque ela é condizente com o momento e eu não vou precisar simplesmente sair correndo dela ou querer fugir dela, né? Muitas vezes a gente aprende muito que a emoção ela é intolerável, né? Então, eu não posso sentir tristeza de jeito nenhum porque é muito difícil, eu não posso sentir ansiedade. Quando, na verdade, as emoções, elas têm muito esse movimento de onda, né? Elas vão vir em um determinado contexto, elas têm uma função e elas vão embora, né? Então, a grande questão não é que os alimentos, eles são vilões, mas a própria questão do comer muito rápido, né? Do comer de maneira desenfreada, para fugir ou para tamponar uma emoção é que é a grande questão principal. E aí, desculpe. E aí essas práticas de mindfulness, né, que a gente utiliza, que é esse estar presente, né, o estar em atenção plena para se permitir sentir a emoção, identificar a emoção, isso também funciona com o alimento em si. Então, eu vou comer um alimento, né, a gente usa muito a premissa de uma coisa de cada vez. Então, eu estou aqui comendo o alimento, então eu vou observar a textura desse alimento, eu vou observar o estético desse alimento, eu vou me permitir morder, eu vou me permitir saborear, até para que o meu cérebro ele entenda que tá chegando comida, tá chegando alimentação, não é um movimento rápido. Hoje em dia, o que é que a gente vê? Eu vou pegar coisas rápidas porque o meu horário de almoço é muito pouco. Eu vou comer aqui de maneira muito rápida porque eu não tenho tempo. Então, enquanto a pessoa ela tá aqui almoçando, tá no celular, tá fazendo não sei o quê. Então, assim, como é que a gente vai se sentir saciado desse jeito, né? Então, entra a questão do comfort food nesse momento. Eu posso usar ali o alimento como uma forma, né, como estratégia de regulação emocional. Inclusive, na DBT, uma das habilidades de regulação emocional é o autoacalmante-se, por exemplo, através dos 5 sentidos, né, que a gente utiliza e escolhe algumas práticas ali utilizando os 5 sentidos para conseguir regular essa emoção, né, já que algumas pessoas sentem a emoção de maneira mais intensa e precisam dessas ferramentas, dessas habilidades, dessas estratégias. Só que o fugir da emoção nunca vai ser eficaz, né? Nunca vai ser a melhor saída, porque ela vai voltar, ela vai permanecer por mais tempo com maior intensidade, então nunca vai ser ali o caminho mais sábio. Então temos o comer com atenção plena, mindful eating, né? Temos a estratégia dos 5 sentidos. Super, 5 sentidos. Tem alguma outra? Geralmente algumas pessoas usam muito o diário alimentar, né, para que você consiga ter a percepção ali da quantidade de comida que você está comendo. Eu adoro diário alimentar. Né? Algumas pessoas usam muito assim, de uma maneira muito cuidadosa, muito contextualizada. A gente trabalha muito com controle de impulsos, né? Assim como esse desejo desenfreado que eu tenho de comer algum alimento pode acontecer naquela hora, né? Eu simplesmente não preciso ceder àquele impulso. O impulso ele vem, ele vai embora, e aí talvez refletir se o comer aquilo naquele momento vai me afastar, vai me aproximar dos meus valores, dos meus objetivos, entender qual é a função talvez daquilo. Eu acho que uma coisa que eu costumo falar para os meus pacientes, né? Você pode também só fazer uma pergunta: eu tô com fome ou eu tô com vontade de comer? Porque são duas coisas diferentes, né? Você explicou muito bem no início do episódio. A fome é fome, qualquer coisa. A vontade de comer, ela tem nome e sobrenome, né? Exatamente. E aí a gente também tem várias outras estratégias, né? Como, por exemplo, a própria prática de atividades físicas, né? Que dá essa sensação de bem-estar. Até porque quando realmente eu como um alimento prazeroso, a química do meu cérebro ela vai modificar, né? Eu vou entender que aquilo ali está me trazendo algo bacana. Se talvez eu comesse algo ruim e eu não sentisse nada, né? E aquela emoção ela não fosse embora por algum tempinho ali, eu não estaria usando de novo. É o estímulo dopaminérgico, né? Sendo que tem outras estratégias que também podem ser utilizadas. A atividade física, né? Algumas pessoas acabam
tendo esses momentos, né, de comer com mais atenção plena, comer com mais cuidado, observando a textura do alimento, sem telas, exatamente, fazendo escolhas conscientes. E a gente enfatiza muito, né, que os alimentos, eles não são vilões em si, mas é exatamente o que a gente faz com aquele alimento em si. E a gente trabalha muito em saúde mental do ponto de vista preventivo também, né? Então, a gente sabe que existem quadros mais graves, os transtornos alimentares em si, né, que é onde esse comer emocional, além de ser em grande quantidade, comparado a outras pessoas, acaba acarretando um sofrimento muito maior. A gente tem os quadros de anorexia, de bulimia, então a gente precisa ter muito cuidado para trabalhar a nível de prevenção, para evitar agravos futuros, né? Eu acho que esse é um grande ponto que é bacana da gente frisar aqui também, tá? Infelizmente, nós estamos finalizando. Para quem achava que comer emocional não dava conteúdo de um podcast de 30 minutos, facilmente nós poderemos passar 1 hora. Com certeza. Porque uma coisa puxa outra e puxa outra. Temos pergunta, produção. Enquanto a produção vai puxando aí a pergunta da nossa caixinha de perguntas, eu gosto muito de fazer o teach back, né? Que é o ensinar de volta. Então vamos lá. Vamos repetir quais foram as técnicas, as estratégias que a doutora Janaína nos ensinou hoje. Quando eu estiver com fome e querendo comer desesperadamente, eu posso me questionar se é fome ou vontade de comer. Eu posso comer o que eu quero comer e tentar fazê-lo com atenção plena, prestando atenção às texturas e sem telas, sem distratores. Eu posso fazer o diário alimentar, observar essas emoções, as emoções associadas, tentar estratégias para regular elas, né? Muitas vezes, exato, a própria emoção em si, né? Quando você consegue encontrar estratégia, a real questão ali, muitas vezes, né? Terminei aqui o namoro, eu estou aqui extremamente frustrado, não consigo, né, lidar com essa frustração, que socorro. Vou comer aqui muita coisa, porque é a única forma que eu tenho de lidar com isso aqui. Então, quando eu regulo a minha emoção, identificando ela, né, isso já é um passo importante. Tá? Eu estou reconhecendo que nesse momento eu estou querendo comer essa pizza porque eu não estou conseguindo lidar com essa frustração que eu estou tendo porque eu terminei o relacionamento. Tá, mas a única estratégia que eu tenho para lidar é eu pedir uma pizza? É eu comer uma alimentação extremamente calórica? Sim. Tá, ok. Então a gente vai ter que trabalhar com outros recursos de regulação emocional. E aí a gente tem números, né? Tem o próprio fato da gente se autoacalmar ali através dos 5 sentidos, né? Tem a própria prática de atividades físicas, o fato da gente se distrair com outras questões, né? Com outras coisas que são valiosas, exatamente. Inclusive dentro da DBT a gente tem uma lista de atividades, de tarefas prazerosas que podem ser utilizadas, né? Para que a gente possa fazer essa modificação ali emocional, né? A gente tolera o mal-estar, mas a gente também pode praticar a ação oposta àquela emoção, né? Eu tô aqui extremamente chateado com raiva, eu vou comer. Tá, e se eu for fazer outra coisa, né? E se eu for, sei lá, ver aqui um vídeo de comédia, porque eu sei que a raiva vai passar e eu vou rir. Aí depois eu vejo o que é que eu vou fazer com isso, né? Então, essas estratégias que são mais funcionais e que não vão acarretar sofrimento na vida do paciente, né? Prejuízo, vamos dizer assim. Você que ficou até o final do vídeo, nós temos uma surpresa. Nós elaboramos um livrinho sobre comer emocional e quem ficar até o final do vídeo e tá sabendo dessa informação, você vai lá, ou no meu Instagram, ou no da doutora Janaína, curte e comenta na nossa última foto juntas, né, que está em colaboração. E aí, se você estiver seguindo nas duas e curtir e comentar essa foto, a gente vai mandar para o seu e-mail esse e-book que tá super legal, que nós fizemos juntas. A produção conseguiu a nossa pergunta? Não, responderam tudo. Responderam tudo. Ai, que bom! Graças a Deus. Maravilha. Então, parabéns. E de qualquer forma, se você tiver alguma pergunta, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, mandar nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram. Se você está nos ouvindo no Spotify,
manda para os seus amigos que gostam do Spotify. Se você está nos ouvindo, assistindo no YouTube, manda para os seus amigos do YouTube. O importante é você divulgar essa informação de qualidade, porque isso aqui, gente, é resumo de muito estudo de uma nutricionista e de uma psicóloga. Então, para a gente terminar, eu queria que você desse a sua palavra motivacional, a sua frase inspiradora. Eu queria que você mandasse aí uma mensagem de uma mulher para outras mulheres, algo que você gostaria de ter ouvido, alguma coisa assim, pra gente finalizar. Eu direi, né, para vocês que não negligenciem as emoções de vocês, né? Procurem olhar, procurem validar, procurem entender, procurem entrar em contato, né? Porque isso acaba sendo um caminho muito bacana na nossa jornada aí de autodescoberta na nossa vida. É isso. Gente, que diva. Obrigada. Muito obrigada. Eu adorei o nosso papo. E eu acho que vocês também gostaram. E nós nos vemos no próximo episódio, que acontece todas as quartas-feiras do Papo Fit.